Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vamos nós. Aula. Eita, que eu escrevi errado lá antes, hein? Aula 2. Fala, Breno, meu querido. Bom dia pra nós. Estamos todos chegando para esse nosso segundo dia da Semana da Inteligência. A live de hoje, onde a gente começa. Oi, oi, oi. Voltou! Bom dia pro Vitor, pro Josino. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Tá ao vivo? Oi, oi, oi pra Ellen. Vamos todos chegando. Que tinha esse nosso papo de hoje aqui, da Semana da Inteligência, meus queridos. Segunda aula. Lembrando que a aula de ontem tá gravada, disponível lá no nosso grupo do Telegram. Quem está no grupo do Telegram tem acesso a todas as gravações. Todos os dias as gravações estão disponíveis lá no grupo do Telegram. Ontem a gente começou a falar dessa ideia, né, que é a Semana da Inteligência. De onde que a gente tirou isso? Eu recordei de um amigo que eu conversei no final de semana e ele me disse que estava tendo dificuldade de aprendizagem, que ele não estava conseguindo aprender algo novo no trabalho. Fala, Thiago! Porque a inteligência dele era limitada. E quando ele comentou aquilo comigo, que não estava aprendendo essa nova habilidade no trabalho porque tinha inteligência limitada, eu achei isso um tremendo absurdo. E, por achar esse tremendo absurdo, eu mudei toda essa semana de lives nossas aqui para bater esse papo sobre a Semana da Inteligência. E eu citei vários outros exemplos, né? Que além desse exemplo desse meu amigo, que podem acontecer e que são péssimos. Bom dia para Ângela. Um deles é, por exemplo, aquelas pessoas que têm aquela mentalidade fixa. Eu sou de humanas, eu não preciso aprender, eu não aprendo matemática. Eu sou de exatas, eu não aprendo a ter boa relação interpessoal. Aí o outro, não, eu sou assim porque é o meu signo. Eu tô velho demais para aprender isso. Isso não é para mim. A vida inteira eu passei sem fazer isso, não é agora que eu vou fazer. Todas essas frases são frases de pessoas que acreditam, bom dia para o Leonardo e para a Luíse, acreditam em uma limitação cognitiva. E acreditar nessa limitação cognitiva é acreditar numa limitação de possibilidades da sua vida no geral, né? Porque se eu acredito que eu não sou capaz de aprender algo novo, de fazer algo novo, eu estou ao mesmo tempo acreditando que eu não sou capaz de viver a vida. Porque viver a vida, o brilho nos olhos de fazer algo novo, é o que nos move muitas vezes. Bom dia para Stephanie. E no meio de tudo isso a gente começou a falar de inteligência, né? Porque essa ideia de uma limitação cognitiva, ela se parece com essa ideia de inteligência. Muita gente acha que não é inteligente para algo, acha que é inteligente para X e não é para Y, é para Z e não é para W. E eu comentei de um exemplo, que é o exemplo do Jô Soares, cara, que é um cara fantástico, que é um apresentador excelente, tem presença de palco, é um ator, o cara é músico, multi-instrumentista, o cara é poliglota, fala 6 idiomas diferentes, o cara é roteirista, o cara é produtor teatral, enfim, o que esse cara mais tem é currículo, e não só numa linha única e exclusiva, mas em várias estruturas diferentes. Como que alguém consegue fazer tantas coisas diferentes ao mesmo tempo? Seria ele um gênio? Que inteligência é essa que esse cara tem? E aí logo em seguida a gente entrou
nesse papo sobre inteligência utilizando as bases teóricas do Howard Gardner, que é um psicólogo estadunidense que lá em acho que 80 e poucos, na década de 90, agora me confundi aqui a data. Ele chegou, uma pesquisa que ele fez, onde ele considera que existem 7 formas diferentes de inteligência e que a gente pode explorar essas formas diferentes em níveis diferentes de acordo com o que a gente vai vivendo. Fala, Rafa! E essas 7, bom dia, olha, Beth, chega pra cá, Beth, para esse nosso bate-papo de hoje. E essas 7, a gente vai começar a explorar elas aqui hoje. Bom dia para Giovana também. A gente começa a explorar todas essas ideias de inteligência que o Howard Gardner ele nos explica. E quando eu penso uma das primeiras delas, eu me recordo de um amigo que eu tenho em Belo Horizonte. Cara, é um cara que ele fez concurso da Polícia Militar, mas ele trabalhava como policial militar já assim, desde que eu conhecia ele. Mas eu percebia que ele nunca se sentiu realmente feliz ao ser um policial militar. E eu só fui conseguir vê-lo feliz de verdade mesmo, quando ele publicou o primeiro livro dele de fantasia. Bom dia, Aline. Quando ele publicou o primeiro livro dele de fantasias, né, de fantasia, né, onde ele contava todo um conto, toda uma história de um reino e tudo mais. Esse cara tava tão feliz, tão feliz. E o louco, cara, é que ele percebeu o quanto que ele era capaz. Isso aí, Rafa. Inclusive, ele tem essa nova linha agora que eles estão falando também. Mas eu tô falando aqui ainda daquelas das 7 lá ainda. Tô no livro 1. Não cheguei nessa edição ainda do livro, não. Olha o Rafa Cabral aí também. E ele era um cara, porra, que ele tava mega feliz em fazer aquele livro. Ficou muito empolgado com aquilo. E uns outros detalhes que eu comecei a reparar é que, por exemplo, ele conseguia de uma forma mágica assim transformar as histórias, as experiências, inclusive histórias nossas assim em relatos escritos. Que eu falo assim, caraca, velho, esse texto está tipo, muito fidedigno ao que aconteceu, está emocionante assim. E além disso tudo, uma curiosidade acerca do inglês, eu adoro esse exemplo. Ele sozinho, cara, sozinho, com 34 anos de idade, resolveu, bom dia, Heloísa, que aprender inglês e o fez utilizando a literatura para desenvolver essa habilidade do segundo idioma. E diz ele que agora ele está fazendo o mesmo para o italiano, porque ele tem cidadania italiana, tem família italiana, ele está utilizando a literatura italiana para fazer tudo isso. Enquanto ele segue com o trabalho dele militar. Porque ele está lá com o trabalho dele. Bom dia, doutora Isabela Marinho. Mas ele sabe que das coisas que mais move ele com relação à felicidade, à alegria, ao estar ali realmente feliz, é tudo onde envolve essas estruturas da escrita, da leitura, que é o que ele é realmente muito apaixonado. E além desse cara, eu também lembro de um cliente que eu tenho, que ele é funcionário público, eventualmente ele entra nas lives aqui, inclusive, e sendo funcionário público, ele tem o cargo dele, mas a paixão dele, sabe o que é? Escrever artigos científicos sobre o direito. Na boa, ele me mostrou o látis dele. Eu fiquei assim, não é possível que você escreveu todos esses artigos. Não é possível que você tenha participação em todos esses livros. Ele, de verdade, é a pessoa que mais escreve que eu conheço de todas. E todas essas habilidades que eu citei aqui, como exemplos desses amigos, desses clientes que eu tenho, são exemplos claros
da utilização dessa inteligência da linguística, né? Inteligência linguística, que é um dos primeiros pontos que o Howard Gardner comenta com a gente sobre o que ele elencava como as 7 formas diferentes de se utilizar a inteligência. Existem pessoas que vão falar assim, tá, mas isso aí não funciona, não é bem assim, não dá para botar o ser humano nessa caixinha de 7 coisas. É claro que não dá, mas entender esse tipo de coisa dá um norte, né? Igual quando a gente já falou aqui aquela vez das 5 linguagens do amor. Bom dia pra Beth e pro Dúlio, das 5 linguagens do amor. É claro que não existe só 5 formas de demonstrar amor para alguém, óbvio que não. Fala, Maurício. Só que quando a gente entende minimamente dessas estruturas, né, desses estudos, e começa a aplicar no nosso dia a dia, cara, rola bem, funciona e é um bom norte para começar a entender e a estudar. E depois refutar. Esses dados do Howard já foram refutados várias vezes. E sempre vai ter alguém que o refuta. Mas aqui, nessa estrutura nossa aqui, eu quero comentar desses 7, que eu acho que é um excelente norte para a gente pensar e entender inteligência. Então a gente já falou da primeira, que é essa ideia da inteligência linguística, de como que eu utilizo da linguagem, do escrito, da leitura, como que eu percebo isso. É aquela pessoa que escreve muito bem. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que eu acredito que eu tenho uma inteligência linguística, mas ela não é tão bem explorada assim. Fala, Miguel Coco! Eu tenho, mas ela não é tão explorada não, tá? Não é tão explorada não. Eu sou ótimo para escrever, mas não sou tão bom para ler. Não é um dos meus hobbies ou das minhas formas de aprendizagem favorita, é através da leitura. Mas eu adoro a escrita, adoro. Eu tinha blog quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha blog que eu escrevia textos absurdos que hoje em dia eu não concordo. Quando eu tinha essa idade, hoje em dia eu adoro escrever textos e legendas aqui pro Instagram que vocês já viram. Eu gosto de escrever, mas o aprender lendo eu já não gosto. É loucura isso. Então eu tenho, de certa forma, essa inteligência, mas ela não é tão explorada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E você que está aqui comigo agora, comenta aqui. Você acredita que você tem um pouco dessa inteligência linguística também, de usar da leitura, da escrita, do uso das palavras, assim, com facilidade? Você é essa pessoa que gosta disso, que tem uma facilidade quase que natural com relação a isso? E enquanto você comenta, eu lembrei de uma outra linha, né, que é a segunda inteligência que o Howard fala, que é a inteligência lógico-matemática. E eu me recordo aqui agora que quando eu tinha, sei lá, acho que é 9 anos de idade, eu morava no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Conceição de Ipanema. Cidadezinha de 5 mil habitantes. Pequenininha, 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 pequenininha. É muito pequeno. Mas essa cidade ainda era grande perto de onde eu morava. Eu morava na zona rural, eu morava na roça, onde não pega telefone, uma casa está a 1 quilômetro de distância da outra, no sítio, a estrada de chão, enfim, eu morava na roça. E eu estudava numa escola rural lá. Nessa escola rural, como tinha pouco aluno, a turma de terceira série e a turma de quarta série, elas eram dentro da mesma sala. O mesmo professor, tadinho, a mesma professora, ela tinha que dar aula para a terceira série e para a quarta série, porque era meia dúzia de alunos em cada uma dessas séries. Então ela tinha que se desdobrar para passar conteúdo de um ou conteúdo para o outro. Fala, Josiane. E nos Passos de Florence. Florence. Bonito o nome do IG. E cara, eu nunca me esqueço de eu estar na aula, assistindo a aula, eu lá na terceira série, com 9 anos de idade, nem isso, né? Porque eu fazia aniversário no final do ano, eu tinha 8 para 9 anos de idade. A terceira série, que hoje chamam de quarto ano. A professora dividiu o quadro. E aí ela passou do lado de cá, ao lado esquerdo, os exercícios de
como é que chama? Os exercícios da terceira série. E do lado direito, ela passou os exercícios de quarta série. E aí o que aconteceu? Eu, hiperativo que sempre fui, agitado, e eu adorava matemática, eu fazia os exercícios da terceira série. Fala, Milton, fazia os da quarta série. E a professora me colocava como monitor, né, não tinha essa palavra, para ajudar os meninos da quarta série a fazer exercício. Olha só, era uma criança apaixonada por matemática. Eu sempre me dei bem com estruturas lógicas e estrutura matemática. Sempre, mas é sempre, sempre mesmo. As minhas provas, quando eu fazia Enem, né, ainda faço, né, eu fiz esse ano no Enem. As minhas notas de matemática sempre foram altíssimas, assim, 800 e pouco, 900 em matemática. Provavelmente eu seria um bom engenheiro, talvez, por gostar tanto dessas estruturas lógicas, dessa estrutura matemática. Mas eu sei que não é todo mundo que também vai explorar com muita facilidade essa linha de inteligência, da utilização das estruturas lógicas, da utilização da matemática. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por isso. Gosto mesmo, eu tenho prazer nisso. Muito mais prazer do que eu tenho com a linguística. Aqui eu vejo muito a minha forma, essa forma que eu tenho de entender, de utilizar da lógica, dessa inteligência do pensamento lógico. Inclusive, cá entre nós, eu acredito, me deu um insight aqui agora, fala assim, Cíntia, que uma das melhores habilidades que eu tenho e que me ajudam dentro do consultório a ajudar os meus clientes nos processos de terapia é essa estrutura lógica. Porque grande parte deles vem com questões emocionais muito, muito fortes ou questões emocionais complexas, questões emocionais fortes e comportamentais complexas, e nem sempre conseguem pensar de forma lógica sobre todos aqueles processos de mudança, de como ele faz para fazer aquela mudança. E grande parte das vezes, meu trabalho é ajudar essa pessoa a pegar esse pensamento ilógico que ela está tendo, que está fazendo ela sofrer, e estruturá-lo logicamente para ela encontrar uma saída para resolver aquele conflito. Então, a utilização da lógica, dessa ideia matemática, eu tenho a sensação de que é uma das minhas. Assim, que eu consigo com muito mais facilidade. Claro que temos todas elas em algum nível, mas algumas ou outras são mais ou menos exploradas. Então, das duas que a gente já comentou aqui hoje, né, que uma é a linguística versus a matemática, eu sou matemática, lógica, assim, muito na frente da linguística. E você que está assistindo aqui, ó, quero que você comenta qual aqui das duas até agora você acha que é que você mais usa. É claro que temos a capacidade de ter todas elas em algum nível, é óbvio que sim, não tem como não tê-las. Só que a gente pode explorar umas e outras um pouco mais. E a terceira, pra gente fechar aqui hoje, para falar de mais 3 amanhã, é a que ele chama, que o Howard chama de uma inteligência musical. Cara, na boa, particularmente, fala, Mônica, bom dia. Eu não curto muito, para mim não faz muito sentido colocar esse musical como uma inteligência específica. Liliane, bom dia. Para mim não faz muito sentido, não faz. Mas eu estou usando aqui as estruturas teóricas do Howard, e mesmo não concordando com ele nisso, eu quero comentar sobre essa terceira, né? Onde a gente utiliza exemplos daquelas pessoas que pode ser péssimo em matemática ou em português, mas tem uma facilidade enorme para a música. Que a casa é cheia de disco, né? De um lado para o outro, e CD, e assina Spotify, e assina Deezer, e tem instrumento, e escreve partitura. Tem gente que toca instrumento de ouvido. Oi, Miliane, bom dia para todos nós. Tem uma galera que realmente
tem uma habilidade muito grande disso, né? E esse cara que eu falei aqui agora é um brother meu, velho. Ele é péssimo. Mas a questão é, esse ser péssimo é o que eu falei com vocês ontem. Quando a gente tem uma ideia de que não consegue aprender algo, isso é uma coisa que essas próprias teorias de inteligência aqui, elas é uma faca de dois legumes, né? Uma faca de dois gumes. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que eu consigo entender através dessas teorias que existem formas prioritárias de explorar a minha inteligência, seja ela da forma linguística, seja ela da forma lógica, matemática, seja ela da forma musical, que são as três que eu estou utilizando aqui. Se eu acredito que eu sou uma pessoa única e exclusivamente inteligente em algo, eu paro de querer aprender algo novo. Lembra que ontem eu comentei disso? Imagina aquela pessoa que fala o seguinte: ah não, mas a minha inteligência, ela lê as inteligências, aí ela vai e pensa, a minha inteligência, Thales, é a inteligência musical. Foda-se todo o resto. O que essa pessoa está fazendo? Fala, Gilney. Ela está perdendo a oportunidade de aprender várias e várias e várias coisas novas e explorar as outras inteligências. Então, quando eu falo dos tipos de inteligência aqui, a gente tem que ter um cuidado enorme. Enorme, enorme, enorme. Por quê? Por exemplo, a Luísa colocou aqui, ó, eu sou da linguística. Eu tenho certeza que ela sabe que ela é também da linguística. Não é só da linguística. E quando a gente entende que a gente é também e não é só, a gente para de se limitar. Muitas vezes a gente se limita, cara. Nós mesmos criamos muros, barreiras de limitação do nosso próprio crescimento, do nosso próprio desenvolvimento. Então aqui hoje, eu relembrei com vocês toda essa ideia dessa semana, né, que eu estou fazendo aqui, que é a Semana da Inteligência, como isso tudo surgiu. E comecei a explorar os tipos de inteligência da teoria do Howard Gardner. E dentro dessa teoria dele, ele disse que a gente tem 7 formas diferentes de se explorar a nossa inteligência. Ó, Beth aqui, ó. A minha família é de vários musicistas. Meu irmão é autodidata para violão. Descobri que eu não, me encanta, mas não dedico. Olha essa palavra que a Beth falou aqui, ó. Não dedico. É exatamente isso que eu quero. Cara, esse é o resumo que eu quero fazer lá na sexta-feira. A Beth fez para mim um resumo lá da sexta-feira, da ideia da dedicação. Porque, inclusive o que a Luísa falou aqui, é predominante. Quando o Howard ele fala das 7 inteligências, ele vai falar que existem essas que são mais predominantes que outras. Mas não significa que não tenhamos as outras. Né, Rodolfo? Rodolfo chegou agora, eu falo, né, Rodolfo? Ele fica, uai, como assim, né? Acabei de chegar, não tô entendendo nada. E, durante essa semana da inteligência, a gente está explorando esses tipos. Ontem a gente explorou de uma forma geral todos esses conceitos de inteligência. Hoje a gente já falou de 3 tipos delas. Que uma é essa linguística onde eu utilizo da leitura, da escrita com maior facilidade. Eu disse que é uma minha, eu reconheço essa inteligência comigo, mas eu não a exploro. A segunda é uma lógico-matemática, que é a pessoa que eu consigo estruturar bem, eu consigo entender bem as estruturas lógicas e utilizar desse pensamento lógico a meu favor. E eu usei o meu exemplo aqui das minhas notas do Enem, cara. Sempre foram altíssimas. Altíssimas em matemática, assim, sempre. Eu participei da Olimpíada Brasileira de Matemática, ganhei medalha. Nossa, eu era muito bom nisso. Era muito bom. E hoje eu tô aqui trabalhando com coisas de humanas, né? Olha que louco. E eu percebo que a utilização dessa lógica, dessa inteligência lógica, né, do meu contexto de trabalho hoje, ela é mega interessante. Eu me vejo muito bem explorando esse tipo de inteligência. E uma terceira, citando aqui hoje, é a musical, né? Que eu, como eu disse, particularmente não curto muito essa ideia de se haver uma inteligência musical específica, talvez porque eu não a tenha, ou não a explore muito bem.
Mas segundo o Howard, aquelas pessoas que têm uma facilidade de ler partitura, de que tem uma paixão maior por música, que às vezes é uma pessoa que tira ali música de ouvido, né? Aprende a tocar coisa de ouvido, é uma inteligência específica explorada. Enfim, hoje a gente fecha essa live por aqui. Você já sabe, mas não custa lembrar que a nossa live ela acontece de 7h30 até as 8 horas da manhã. São no máximo 30 minutinhos aqui de bate-papo. Hoje 25, porque eu entrei era 7h35, sobre o tema específico. E eu espero vocês, não amanhã, quarta-feira não tem live 7h30 da manhã. A live de quarta-feira é 7h30 da noite e ela acontece lá no Zoom. É uma aula fechada, uma entrevista. Para você participar dessa aula, dessa entrevista que acontece às 7h30 da noite, amanhã na quarta-feira, você que está lá no meu grupo do Telegram. Se você quer assistir todos os conteúdos de lives que eu estou gravando aqui todos os dias há mais de um mês, desde janeiro, o que você vai fazer? Você vai entrar no meu grupo do Telegram. Lá tem todas as lives, inclusive a live de ontem, que é a live onde eu inicio a Semana da Inteligência. A aula 2 de hoje, ainda hoje até umas 10 horas da manhã, eu acredito que já vai estar disponível também lá no nosso grupo do Telegram, beleza? E para seguir falando de inteligência, eu aguardo você aqui, ó, 7h30 da manhã, na quinta-feira, tá bom? Amanhã. Ô Ellen, para entrar no grupo do Telegram, o link tá na minha bio, tá? Entra no link da minha bio, tem lá, grupo do Telegram, Projeto Expansão, e você entra lá e você vai ter acesso às outras lives todas e também a possibilidade de entrar na nossa live de amanhã. Por agora, agradeço vocês, te espero quarta-feira lá no grupo do Telegram pra gente ir pro Zoom. Fala Thiagão Santoli. O Thiago Santoli, inclusive, foi um dos meus convidados dessas lives de quarta-feira. E amanhã eu tenho um novo convidado maravilhoso pra gente bater um papo. E na quinta-feira a gente volta aqui, 7h30 da manhã, pra esse papo nosso de inteligência, beleza? Marca na sua agenda. Amanhã, 7h30 da noite. E na quinta-feira, 7h30 da manhã. Um big beijo pra você. Conte comigo. Excelente terça-feira pra todos nós. E beijo. Tchau. Fui. Valeu. E você que tá aqui, ó, cara, curtiu esse conteúdo, você vai comentar, você vai curtir, você vai se inscrever, enfim, compartilha com alguém. Quer participar ao vivo? 7h30 da manhã no Instagram. Valeu!